Hebreus 2, verso 3, aleluias, diz assim a palavra do Senhor: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Glória a Deus. Uma tão grande salvação. Como vamos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação? Na semana passada eu comecei a pregar essa mensagem, onde eu pude dizer que nós somos salvos dos nossos pecados, da nossa carne. Salvos de quem? Do império das trevas, do imperador da morte e da ira de Deus. E fechei a mensagem com Apocalipse 16, citando as 7 taças da ira de Deus. Mas se faz necessário entender que a salvação do Senhor é grande em todos os sentidos. Ela é grande pela magnitude do que Cristo fez, porque somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. É grande porque alcançou grandes e terríveis pecadores, e é grande porque é uma salvação eterna. Aleluias. E quando nós observamos essa salvação muitas vezes desprezada por muitos que ouviram pregações, estiveram no culto, estiveram adorando ao Senhor e viraram as costas e não quiseram mais servir ao Senhor, e voltaram-se para os ídolos, voltaram-se para as trevas, voltaram-se para o mundo, voltaram-se para a sua carnal maneira de viver, pelos desejos e a concupiscência dos olhos da carne, e abandonaram essa tão grande salvação. E eu citei aqui na semana passada o livro de Hebreus, no primeiro capítulo, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses dias, últimos dias, pelo Filho. E começou a apresentar a diferença da antiga aliança e agora a grandiosidade da nova aliança. E quando nós olhamos para essas passagens bíblicas, nós olhamos aqui o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3 do livro de Hebreus, que diz: portanto convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, para que no tempo da angústia, no tempo da adversidade, no tempo talvez de um momento de frieza, de deserto, não deixemos de atentar, não desviemos do ensinamento da palavra. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Logo, como é que nós vamos escapar? Para que nós entendamos os perdidos, aqueles que não estão em Cristo, que não atentam para essa tão grande salvação. Como é que vão escapar? Como é que o homem vai ter condições de escapar de tamanha condenação, a condenação do inferno, a condenação eterna, se não atentar para a salvação que Cristo nos proporcionou na cruz do Calvário? Como é que nós, igreja, escapamos porque existe uma forma de escapar, existe um escape, existe como escapar da grande condenação. E eu frisei bem na primeira parte dessa mensagem, que nós falamos aqui na semana passada, e que nós louvamos ao Senhor por tamanha salvação, que nos salvou do império das trevas, do imperador da morte, da ira. E nós olhamos para essa passagem dizendo: como é que nós vamos escapar? Salmo 49, verso 8 diz que o resgate da nossa alma é caríssimo, e faltaria recursos, o homem não tem condições, é caro, caríssimo o resgate de uma alma, e nos faltaria recursos, não haveria como. Então como é que nós vamos escapar? Como é que o homem vai escapar? Pela graça
bendita, gloriosa do Senhor Deus. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que alcançamos em Cristo a salvação, é pela graça que nós podemos dizer: ora vem Senhor Jesus, porque sabemos que para a igreja Ele vem, para a glória do seu nome, buscar o seu povo, e para nós é alegria saber que Ele voltará e estará nos ares, buscando, chamando-nos, levando a sua presença. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e ali para sempre estaremos com o Senhor, para sempre louvando, exaltando. E o texto ainda conclui dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então é pela graça que nós somos salvos. Filipenses 2,8 diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente do Senhor, é um presente que Ele nos deu, é um presente que Ele nos dá. A humanidade tem a oportunidade, o pecador tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade, nós aqui temos a oportunidade, e pela graça somos salvos. O dom de Deus não é por obra de homem, não é por mérito humano, não é porque trabalha mais ou trabalha menos, ou é bom, ou é caridoso, ou é amoroso. Não, isso são prerrogativas que devem seguir uma pessoa convertida, salva por Cristo Jesus. No entanto, não é por obras que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor. Romanos capítulo 3, e o verso 25 diz assim a palavra do Senhor, 3, 23 ao 25. Romanos capítulo 3, um texto conhecido, uma passagem conhecida, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então é pela graça, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós olhamos para esse versículo, esses 2 versículos que eu citei, ou 3 versículos que eu citei, e nós temos aqui algo que nós temos que sempre atentar, sempre nos posicionar, observando: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Porque um alto preço foi pago pelo Senhor na cruz do Calvário, um preço muito alto, porque a redenção da alma é caríssima. Como que o homem iria pagar? Os recursos faltariam, não haveria como. Mas pela graça, gratuitamente o Senhor nos concede. Mas o preço foi muito alto, altíssimo, de natureza que nem os anjos, nem os querubins, nem o arcanjo, nem o serafim, nem os profetas, pastores, apóstolos, ninguém poderia fazer. Agora vem o versículo 24 de Romanos 3: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. 3 verdades estão aqui inseridas para nós fazermos atenção nessas verdades. A primeira dela, redenção. Observe: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção. O que é redenção? Redentor é aquele que liberta. Redenção é ser liberto, é ser livre. Quando nós olhamos para esse versículo que fala aqui pela fé no sangue, porque nós acreditamos no poder salvífico, perdoador, comprador, pagador do sangue de Jesus. Queridos, eu já ouvi pessoas dizerem que o sangue de Jesus já não tem mais validade. Existem pessoas que sequer falam sobre o sangue, pregadores que nunca falam sobre o poder do sangue de Jesus, mas pela fé no sangue de Jesus, pela graça somos salvos, e esse é uma prerrogativa dessa graça. Essa graça me propicia libertação. Redenção quer dizer libertação. Então como é que nós vamos escapar? Pela graça de Deus, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Deus nos concedeu redenção. E o que é redenção? Libertação. Libertação do que? Dos pecados, libertação da condenação, libertação das trevas, pelo sangue do Senhor, pela palavra de Deus. Ora, existem lugares que são executados cultos de libertação, e se fazem campanhas de 7 dias, 21 dias, 40 dias,
vai para o monte, desce do monte, faz isso, faz aquilo, e continua do mesmo jeito. Talvez até numa parte emocional as pessoas pulam e sapateiam, mas a verdade é que a libertação vem pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho, ele nos esclarece e nos apresenta a verdade, e a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nessa verdade, pela fé no sangue, pela graça do Senhor, nós temos libertação da mente cativa pelo diabo, libertação de um coração endurecido pelas trevas e pelo engano, libertação de tudo aquilo que nos aprisionava e nos mantinha longe da presença. Mas pela graça, pelo sangue derramado, nós podemos adorar, glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor e render adoração e glórias a Ele, porque sabemos que nesta palavra nós encontramos uma verdade, ou muitas verdades, e uma delas é libertação, porque o nosso Redentor, como disse Jó no capítulo 19 e versículo 5, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Nós sabemos, queridos, que o Redentor, ele vive, ele está agindo gloriosamente para a glória do seu nome, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus proporcionou ou propôs para a propiciação. Outra verdade, o que é propiciar? É o mesmo que expiar, é alguém estar em lugar de. Expiação é o que Cristo fez, porque diz a palavra do Senhor que Jesus foi apresentado por João Batista para aqueles que ouviram, dizendo: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso? É aquele Jesus que pagou o alto preço, um preço caríssimo. Pela graça sois salvos, mas o preço foi caro na cruz, porque Cristo pagou esse alto preço, concedendo libertação e concedendo expiação em lugar de. No meu lugar ele morreu. Como é que eu vou pagar? Ele foi lá e pagou. Irmão sério, como é que nós íamos pagar? Não haveria, não tem como, não tem recurso, não tem dinheiro que pague. Mas pelo sangue ele proporcionou a expiação e foi em nosso lugar. Em nosso lugar lá ele fez isto que ninguém jamais conseguiria fazer. 1 João capítulo 2 e o verso 2. 1 João, epístola, capítulo 2, verso 2. Vou ler 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Lógico, aqueles que chegam pelo sangue. Como o irmão citou agora há pouco aqui, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque nele há poder, no sangue de Jesus há poder, ele é a propiciação, ele foi em nosso lugar, foi até a cruz, coisa não poderia fazer, coisa que nós não teríamos condições, mas ele foi, e nos fez uma redenção, libertando-nos, uma propiciação, expiando, estando em nosso lugar. No tabernáculo, aonde havia ali no templo também, no lugar santo, aí tinha o lugar santo do santo, onde tinha a arca, e sobre a arca a tampa, chamada de propiciatório, onde no dia de Yom Kippur, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue e expiava o sangue ali, era um lugar de expiação para propiciar ali isto, uma tipologia do que Cristo ia fazer e fez, propiciando, estando em nosso lugar. Aquela cruz era para mim, era para você, mas ele foi em nosso lugar, ele entrou lá e foi até o fim, morte de cruz. Por isso nós exaltamos, glorificamos, adoramos a ele, exaltamos o nome dele, engrandecemos o nome dele, porque na cruz do Calvário ele deu o seu sangue derramado, de sua vida. Então como é que nós vamos escapar? Pela graça, de graça, mas com alto preço pago por ele. Nós não podemos fazer nada que possa nos salvar, mas ele fez em nosso lugar, foi até a cruz do Calvário. E ainda em Romanos 3, o verso 24, o verso 25, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. O que é remissão? Perdão. Ali ele proporcionou libertação, expiação e perdão.
Portanto, jamais deve sair dos nossos corações, da nossa boca, do nosso louvor, da nossa adoração, o que Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue. Quando as canções não têm essa base de glória para Deus por aquilo que Ele fez, não deveriam ser cantadas. Quando uma pregação não traz a glória devida ao nome dEle, por causa da obra que Ele fez na cruz do Calvário, não deve ser pregada. Eu fico triste quando pregadores vêm pregar, ou eu estou em algum lugar que eu vou participar e vai ter um pregador, e a pregação dele é antropocêntrica, egocêntrica, é uma pregação distante, muito aquém da verdade do Evangelho. Mas quando nós ouvimos uma mensagem dizendo do sangue, dizendo do retorno glorioso de Jesus, dizendo da obra que Ele fez, nós nos alegramos, porque essas verdades são fundamentais. Como escaparemos nós? Observando atentamente a essa tão grande salvação. Observemos Tito, capítulo 2 e o verso 14. Tito, a epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2 e o verso 14. Observe o que diz. Eu vou ler o 13 e o 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu, observe isso, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Oh, que verdade deve ser adorado o Senhor por essa verdade. Oh, que verdade deve ser cantada e louvada ao Senhor, porque Ele nos deu remissão, nos deu perdão. Observe, nós não teríamos condições se não fosse pela graça. Como nós íamos escapar? Mas pelo sangue Ele fez isso. Ele nos libertou, expiou e nos remiu de todo o pecado. Como? Na cruz. Colossenses 2, vamos lá. Colossenses capítulo 2, verso 13 ao verso 15. Colossenses 2, do versículo 13 ao verso 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ora, o escrito de dívida que era contra nós, as ordenanças que havia na lei, aquilo que era contra nós em suas ordenanças, Cristo tirou do meio de nós e cravou na cruz. E diz o texto ainda que despojou os principados e potestades, uma linguagem militar. Pegou os principados, era uma linguagem militar. Quando um general vencia outro exército, ele despojava o seu exército, desarmava o exército que havia perdido, e depois aprisionados, entrava com eles na cidade, na frente do seu cavalo, com o seu exército, amarrado todos os inimigos e puxado ali, nus, sem suas armas, sem seu escudo, sem sua lança, sem seu capacete de batalha, sem sua vestimenta. E todos zombavam dele, porque o exército derrotado, e louvavam o general que havia ganho. Assim foi com Cristo na cruz do Calvário. Despojou os principados, aquilo que nos aprisionava, que nos amedrontava, aquilo que podia nos acusar. Na cruz do Calvário Ele desprezou, Ele destruiu em si mesmo, despojando em si, triunfou, cravando na cruz aquilo que era contra nós. Isso é motivo de nós adorarmos e glorificarmos e exaltarmos o nome santo, porque o triunfo de Cristo na cruz do Calvário é a forma como nós escapamos. Como o homem vai escapar? Através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso nós rendemos louvor e adoração e glórias ao nome dele. Aleluia, aleluia. Efésios 4, verso 32. Glórias a Deus. Vamos de Bíblia, que de Bíblia é bom. Efésios 4, verso 32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus
vos perdoou em Cristo. Você isolou o versículo, isolei, mas a ideia está aqui na parte final. Deus vos perdoou em Cristo. Ora, como é que nós vamos escapar? Lembra da ira? Deus nos perdoou em Cristo. E se em Cristo Ele nos perdoou, nós rendemos glórias a Deus pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós vamos evangelizar e falamos para o pecador, mas como que você tem certeza? Tenho certeza porque Cristo Jesus morreu, derramou seu sangue, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia, e desprezou as potestades e principados, e na cruz cravou a nossa dívida lá. E nós podemos exaltar porque Deus, a ira dele foi aplacada, porque Deus nos perdoou em Cristo. Verso 5, o capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si, por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha que amor do pai com o filho, do filho com o pai, e a humanidade perdida. Deus enviou o Filho amado, e Ele veio, deixou as suas prerrogativas divinas, se fez homem, 100% Deus, mas 100% homem. Em tudo foi tentado sem pecar, e foi até a morte de cruz. E Deus nos perdoa em Cristo. E Cristo, diz o texto, se entregou, se ofereceu em oferta de cheiro agradável ao Senhor. Agora, através de Cristo, nós alcançamos a salvação. Através de Cristo, alcançamos a libertação, a remissão. Ele expiou nossos pecados, Ele foi nosso lugar, e Deus nos perdoou em Cristo. Então, como é que nós vamos escapar de uma tão grande salvação? Ou melhor, de uma tão grande condenação, através de uma tão grande salvação, iniciada gloriosamente por Deus. Agora, aqui está, por que ela é uma grande salvação? Eu tinha dito como escapar. E agora, por que é uma tão grande salvação? Evidentemente, por tudo que eu já falei hoje, e por tudo que eu falei na primeira mensagem, primeira parte dessa mensagem. Agora, ela é uma tão grande salvação, porque é o que está escrito no Salmo 3:8 e em Jonas 2:9: do Senhor vem a salvação. É uma tão grande salvação porque ela não veio do pastor, nem do pregador, nem das irmãs, nem do ministério de louvor, nem do ministério de evangelismo, nem dos mais célebres e ilustres homens que possam ter existido na igreja desde os primórdios, desde que o Cristo Senhor fundou. A salvação, ela começa em Deus, ela é grande porque Deus a elaborou. A salvação é grande porque é do Senhor a salvação. Jonas 2:9, do Senhor vem a salvação. Salmo 3:8, do Senhor é a salvação. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós podemos dizer, é uma grande salvação, porque foi Deus que elaborou. O plano da salvação é de Deus, a vontade de salvar é de Deus, o desejo de salvar é de Deus. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 2, verso 11. Lucas, capítulo 2, Evangelho, capítulo 2, verso 11. Eu vou ler o 10 e 11. Quando os pastores lá em Belém, pela ocasião do nascimento de Jesus, eles estavam no campo, e apareceram ali anjos cantando, celebrando, louvando o Senhor. E o versículo 10 e 11 diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nasceu, e como é que Ele nasceu? Ele nasceu Salvador, Messias, ungido, Cristo e Senhor. Na cidade de Davi nasceu hoje aquele que é Salvador, aquele que é Cristo e aquele que é o Senhor. Talvez as pessoas falem, como é que eu vou escapar? Não tem jeito para mim. 25, 30, 40 anos nas drogas, na bebida, no homossexualismo, na macumba, na magia, na idolatria. Como é que eu vou escapar? Por uma tão grande salvação. Como que essa salvação na cruz, Cristo fez ela? E por que eu posso afirmar que ela é grande? Porque Deus elaborou essa salvação. E Deus
palavra que nós lemos aqui diz que Cristo nasceu, isso sim aconteceu. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então nós podemos louvar, porque a salvação vem do Senhor, foi elaborada por Ele, foi arquitetada por Ele. Deus pensou nessa salvação. Deus, na eternidade, de uma forma grande, gloriosa e sublime, elaborou essa tão grande salvação. E essa tão grande salvação nos tem alcançado. Nós que nos rendemos ao Senhor, e em Cristo somos perdoados, e podemos ter descanso para a nossa alma. Quantas almas abatidas, entristecidas, cabisbaixas, porque não têm essa esperança. E essa obra começou em Deus. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Observemos o que diz em Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 13. Glórias a Deus. Filipenses 2, verso 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. A salvação começou em Deus, e é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Segundo a boa vontade de Deus, Deus quis operar em nós para a salvação. Segundo a sua boa vontade, Deus quis nos salvar. Segundo a sua boa vontade, Ele que iniciou, porque é Ele que opera tanto o querer como o efetuar. Atos 11 e o verso 18, vamos observar isso. Atos capítulo 11 e o verso de número 18. Quando Pedro ele prega, ele dá uma mensagem, ou ensina, aliás, ele responde a um questionamento, porque ele havia pregado para Cornélio, sua família e demais que estavam ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro, justificando diante daquele concílio, ele explicou da seguinte forma, verso 17 e 18: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deus permitiu, Deus proveu que até os gentios, que havia ali uma discussão por causa de ter pregado ali para os gentios, porque Cornélio era gentio, mas foi Deus que permitiu, foi Deus que deu o arrependimento, porque o homem é mau, e o homem quer o mal, mas Deus começa a salvação. A salvação começa em Deus. Observe, até os gentios deu Deus o arrependimento. Em Atos 5:31 nós vamos encontrar algo tremendo confirmando isso. Atos capítulo 5 e o verso 31, que diz assim, 30 e 31: o Deus de nosso Pai, ou de nossos pais, ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Ora, para isso ele foi levantado, para proporcionar, tanto para judeus quanto para gentios, o arrependimento. Deus age em nós para termos arrependimento, para nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso clame ao Senhor para que Ele venha ao seu coração. Por isso clame a Deus para que Ele sempre nos oriente, nos mostre e venha nos dar o arrependimento. Dura coisa é quando o homem recalcitra contra os aguilhões, contra a verdade. Dura coisa é quando a pessoa está no pecado e se endurece. Mas nós clamamos, Senhor, possa-lhe sempre entender que do Senhor vem a salvação, e proporcione meu coração para eu me arrepender. E quando me arrependo, eu entro na presença do Senhor, perdoado por aquele sangue glorioso que foi derramado na cruz do Calvário. Romanos 2, o verso 4. Romanos capítulo 2
E o verso 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus nos leva ao arrependimento. Deus misericordiosamente nos levou a nos arrepender. Mas pastor, você está pregando calvinismo, arminianismo, qualquer ismo? Estou pregando Bíblia. Não gosto de rótulos. Eu apenas sou um pecador salvo por Jesus. Podemos ser chamados de cristãos? Atos 11, 26. E em Antioquia foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo, exemplares de Cristo. Ora, está dizendo aqui na palavra que Deus que dá o arrependimento. Ora, Deus começa a salvação é do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e o verso 26. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, que para a vontade deles estão presos. Há uma instrução do apóstolo Paulo, leia em casa, depois com calma, todo o contexto, todos os versículos antes e depois, estude, medite, porque o versículo 25 diz: instruindo, nós, igreja, ensinar com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Por isso há uma urgência da pregação e do ensino. Jesus disse: olha, vocês vão por todo canto, todo o planeta, todo mundo, e vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Muitas vezes nós pregamos, depois não ensinamos. Falamos da salvação, de uma grande salvação, de um grande pecador, a pessoa é tocada por Deus, Deus opera no coração dele, e não ensinamos, e não há ensinamento, e não há uma pessoa para ensinar, não há alguém para ensinar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer se não tem ninguém falando, ensinando, mostrando? E o apóstolo Paulo, olha, instrua para que Deus lhes dê arrependimento. Está dizendo de pessoas que estavam servindo ao Senhor e estavam se voltando as costas, deixando a verdade do Evangelho. Mas a instrução é para que orando ao Senhor, para que lhe dê arrependimento. Então essa salvação é grande, porque ela vem do Senhor, ela inicia no Senhor, ela é conservada em Deus. Quero que você frise bem nos seus ouvidos: Deus é a segurança da nossa salvação. Deus é a segurança da nossa salvação. Nós somos salvos porque Deus é o nosso Rei, o que segura, o que nos guarda, o que nos mantém em pé. Está escrito: aquele que está em pé, cuide para que não caia. É evidente, nós temos essa parte, nossa responsabilidade de desviar do mal, de santificar nossa vida, de encher do Espírito Santo. Mas nós temos que entender o seguinte: é Deus que sustenta, nos segura na salvação plena e gloriosa. Observe, Judas, só tem um capítulo, então é o versículo 1. Depois do versículo 20 e 24, Judas, Epístola Universal de Judas, capítulo 1, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aleluia. Conservados por Jesus Cristo, guardado por Jesus Cristo, protegido por Ele. Ou seja, chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus. Jesus salva, Jesus guarda os seus salvos, os que Ele comprou, os que Ele pagou, os que Ele remiu, o que Ele resgatou. São verdades que muitas vezes nós não entendemos. Passa-se anos congregando e não somos ensinados disso. E nós ficamos brigando. Sou salvo de manhã, não sou salvo à tarde. Sou salvo de manhã, não sou salvo à tarde. De manhã era salvo, de tarde perdi a salvação.
De manhã eu era salvo, agora não sou mais salvo, porque eu cometi um pecado. Nós somos pecadores, ora, mas nós temos um grande advogado junto do Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ora, a salvação começa em Deus, desenvolve em Deus, está segura em Deus. Jesus conserva, Ele pagou o preço. Não foi um preço de bode, nem de bezerro, nem de animal algum. Foi o sangue dele próprio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa salvação é garantida por Ele, é guardada por Ele. Ah, pregador, então quer dizer que vamos chegar lá, calma. Verso 20 ao 24 de Judas ainda. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservar-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando do fogo. Tende dele misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Verso 25: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. O que está dizendo aqui, olha, mas não há uma contradição aqui? Dizendo, conservar-vos a vós mesmos na caridade. Aqui não está dizendo conservar a vós mesmos na salvação que você conquistou. Conservar-vos a vós mesmos no amor. O original que seria amor. Não esquecer que Deus é amor, que nós temos que amar uns aos outros. Inclusive o contexto diz, apiedando-vos uns dos outros e salvando até que seja do fogo ali. Aqueles que estão enfraquecidos, cambaleantes, joelhos vacilantes. Tem misericórdia e piedade deles. De pessoas que estão sofrendo porque não tem alimento, porque tem lugar que o pastor ele não tem alimento, aí ele coloca uma palha seca, um óculos verde na ovelha, a ovelha vai ver ali aquela grama verde, mas quando ela saboreia é seca, não tem sabor, quando ela come não tem gosto algum, porque não tem mais o compromisso de pregar a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor, porque querem pregar tudo aquilo que os homens desejam. Mas o que nós devemos desejar é a boa palavra, que muitas vezes ela é dura, muitas vezes ela é pesada, mas é essa mensagem, é essa palavra que sustenta a igreja. E apiedai-vos de uns, salvando do fogo, ou seja, sabendo que, olha só o versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. É Jesus que segura-nos, é Jesus que nos mantém salvos, é Jesus que comprou, foi Ele que pagou, foi Ele que resgatou, foi Ele que redimiu, foi Ele que conquistou na cruz, despojou os principados e potestades, e é Ele o Senhor que nos guarda de tropeçar. Ah, mas pregador, fulano tropeçou e caiu, Beltrano caiu, ainda que caia 7 vezes, o justo não ficará prostrado, porque o Senhor é poderoso para guardar, e ele diz o texto, e apresentar irrepreensível com alegria perante a sua glória. Aleluia. Como escaparemos nós se nós não olharmos para tão grande salvação? Observe, João capítulo 10, verso 27 a 29. João, capítulo 10, verso 27 ao verso 29. Glórias a Deus. A minha intenção é que os que estão ouvindo aqui e os que ouvirão depois entendam que não é uma salvação efêmera, que não é uma salvação fajuta, que não é uma salvação falsa, mas é uma salvação gloriosa e verdadeira. Porque eu comentava hoje com o nosso irmão que passamos um dia alegre na presença do Senhor, e nós dizemos assim: falsos pregadores têm pregado um falso evangelho, trazido um falso arrependimento, uma falsa conversão, um falso quebrantamento, mas um inferno verdadeiro. Mas a palavra do Senhor, ela nos quebranta, ela nos moe, mas ela nos faz enxergar a verdade
e a verdade que liberta. Observe 10 de João, e o verso 27 ao verso 29. Olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós estamos agora entrando em assuntos espirituais profundos, porque está escrito: as minhas ovelhas me ouvem e eu as conheço. Ora, se você não consegue dar atenção para o Evangelho, fique atento a isso, porque as ovelhas do Senhor ouvem. Não estou dizendo só aquele perdido pecador que é um contumaz pecador que não quer saber, mas aqueles que se dizem cristão, que tem os rótulos de cristão, que tem até um estereótipo de cristão, que tem uma vida religiosa, mas que nunca nasceu de novo, que não consegue ouvir a voz do Senhor. Mas aquele que ouve a voz do Senhor é a ovelha dele, e a ovelha dele foi dada pelo Pai, e todo aquele que o Pai deu nunca vão se perder, porque a salvação que Ele dá é a vida eterna, é a salvação eterna, é a salvação gloriosa. Observe: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Não uma vida mais ou menos, é a vida eterna. Dou-lhes, dar, deu, não tem mais como tirar. João 6, 37 e João 6, 65. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 65. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Lembra? Começa em Deus, é guardada por Ele. Quando o Senhor Deus, nesse texto que nós lemos, nós entendemos que todo aquele, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Assim, nós vemos o versículo de número 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Ora, eu tenho aqui uma base sólida para ter pregação eficaz, porque quando nós pregamos, não sabemos quantos vão ser salvos. Quando nós pregamos, não sabemos quantos vão se render ao Senhor. Mas uma coisa é certa: quando nós pregamos, o poder de Deus age, e agindo Deus, quem impedirá? Nós temos uma certeza tão grande nesse Evangelho, que todo aquele que vier, de maneira alguma lançarei fora, porque foi o Pai que trouxe. Ou seja, começa nele, é segura nele. E tem mais. 2 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo ensina: guarda o bom depósito. Que bom depósito? É salvação. Quer dizer que eu vou guardar a salvação? Não, entenda isso. Tem uma vida, vou falar mais para frente, talvez hoje não tenha mais tempo, mas há uma grande salvação e um depósito guardado. Observe: Deus começa, Deus conserva e Deus conclui a salvação. Ela é concluída em Deus e concluída por Deus. Filipenses 1, capítulo 6. Vamos lá? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Glórias a Deus. 1 e 6 de Filipenses. Olha o que diz: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que boa obra é essa? A boa obra da salvação. E Ele aperfeiçoará até o dia, ou seja, Ele vai concluir. Não é uma salvação que tem de manhã e à tarde não tem mais. É uma salvação gloriosa. João 17, verso 12. Jesus disse assim: que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdeu, a não ser o filho da perdição, do qual já estava profetizado, que é Judas. Então nós entendemos isso, já estava profetizado. Ora, tem coisa que nós não conseguimos entender, porque nossa mente é limitada. No entanto, mesmo na eternidade, nós vamos continuar aprendendo e aprendendo e conhecendo do eterno Deus, porque Ele é Deus.
E nós temos que entender, e uma das coisas que eu fiz para adequar toda a teologia que eu vinha desenvolvendo todos esses anos, pregando o Evangelho, estudando, e de cristão evidentemente, é que eu tenho que entender que Ele é soberano, e pronto. Ele tem coisas, Ele tem regras, Ele tem leis, que talvez eu não entenda. Na eternidade, com certeza, muitas delas vão entender, mas Ele é o que começou a boa obra, Ele é o que aperfeiçoou a boa obra. Nenhum daqueles que o Senhor recebeu se perdeu. João 18, verso 9, ele diz: dos que me deste, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Isso é uma verdade, isso é um princípio da salvação em Cristo. Daqueles que me deste, nenhum se perdeu. Agora vamos lá, João capítulo 1 e o verso 11. E eu já vou estar encerrando, e essa mensagem terá o seu encerramento em mais uma parte. João capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem? Judeus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora, eu estou dizendo que a salvação é pela graça, que Jesus preparou redenção, propiciação, remissão na cruz, pelo seu sangue, e que essa salvação é grande porque ela começou em Deus. Foi Deus que elaborou, foi de Deus isso, o desejo do Senhor. Ele começou, Ele conserva e Ele conclui essa salvação. E dos que Deus deu ao Filho, ninguém se perde. Agora observe o verso 11 do primeiro capítulo. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Atento ao versículo 12. Mas, vírgula, a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem um poder que nós recebemos quando nós recebemos a Cristo, como somos aceitos por Ele. E que poder é esse? É o poder de ser feito filho de Deus. Isso faz parte de uma tão grande salvação que não pode ser, talvez, compreendido por muitos. E repito, então quer dizer que você é calvinista? Ou que você é arminiano? Ou que você é isso ou aquilo? Não, repito, apenas bíblico. E a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, somos perdoados pelo Senhor. E quando somos perdoados pelo Senhor, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E eu lhes pergunto, porventura existe ex-filho? Existe ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, ex-patrão, ex-emprego, ex-muita coisa, mas ex-filho não existe. Então, quando nós olhamos para essa passagem, diz: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Mas pregador, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Uma vez salvo, salvo para sempre? Vou falar isso na próxima mensagem, semana que vem, ou domingo. Que também é semana que vem, né? Porque domingo já é semana que vem. Então quer dizer que o filho pode fazer o que quiser? Nós vamos entender o que é ser salvo e fruto de quem é salvo, ou de um pseudo-salvo. Uma coisa é certa: nós só conseguimos escapar porque foi pago um preço muito alto, e pela graça nós temos redenção, propiciação, expiação na cruz pelo sangue, porque Deus é um grande Salvador, porque dele vem a salvação, que começou nele, que é conservada por Jesus, que é concluída em Deus, que não tem ex-filho, porque não existe ex-pai. Quando você é pai, você é pai. Embora que alguém diga: não é mais meu filho, ou você não é mais meu pai, isso não vai mudar nada, porque você tem um DNA, tem as características. No seu cromossomo lá tem, no seu DNA tem
46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, que vão dar todas as características que você é filho daquela pessoa. Então, em Deus, os salvos são filhos. E na próxima mensagem, para encerrar, eu vou falar sobre esta salvação tão grande, e vou falar sobre um assunto polêmico, no entanto, necessário para a nossa compreensão. Que o Senhor nos dê graça de entender essa sua tão grande salvação, e nós sabemos que somos filhos de Deus.